Capítulo 2 estreou agora no último dia 5 de setembro. E aí? Ontem eu fui assistir e tenho algumas impressões. Será que é tudo isso que a turma está dizendo? Será que dá sono mesmo? E aí? Vamos discutir um pouco sobre isso? Olá, meu amigo nerd, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Alex Fury, esse é o canal Como é Bom Ser Nerd, e se você chegou até aqui por alguma recomendação, ou se de repente você ouviu algum dos nossos vídeos publicados, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, clique no like, ative as notificações para você se manter atualizado de todas as informações que a gente trouxe aqui para vocês. Assisti It, capítulo 2. Cara, assim, eu já conheço a história por conta de que eu assisti a primeira versão dos anos 80, 90, se eu não me engano, e que no papel era, acho que é o Tim Curry que fazia o Pennywise. E, cara, na época eu já achei um filme sensacional que, inclusive, dentro dos padrões de filmes de terror, ele era praticamente uma quebra de paradigma. O filme It, naquele período, também foi entregue ao público, feito em duas versões, como uma telenovela, que inclusive foi muito bacana, né? Assim, particularmente, eu sou um nostalgista, porque eu gosto muito daqueles filmes de terror que eram aplicados os efeitos práticos, tinha muita... não vou dizer stop motion porque isso daí era a coisa do Elo Perdido de 1900 e bolinha, mas os efeitos eram práticos, né? Tinham animatronics, a gente via que era uma maquiagem pesada, dava medo mesmo. Assim, eu vou dizer por mim, particularmente, eu não tenho assim tanto apego com relação aos jump scares que os filmes de hoje colocam pra gente, mas esse filme, It, ele me atraiu por conta da riqueza visual que não pôde ser explorada tão profundamente quando foi feita a primeira versão. O Tim Curry, ele não deve nada enquanto Pennywise, muito pelo contrário, o papel que ele desenvolveu foi tão bom quanto o do Peter Skarsgård, mas ao mesmo tempo a gente tem no Peter uma revolução com relação ao Pennywise de 1990. Antes de eu começar a dar as minhas profundas impressões aqui, já vou avisando a vocês, tá? Eu vou falando, não vou lembrar muito o nome de muitos dos personagens e, com certeza, no meio desse caminho vão ter muitos spoilers. Portanto, se você não viu o filme ainda e não quer saber dos spoilers, deixa quieto. Agora, se você não se importa com isso, segue adiante e bora pro vídeo. Galera, é o seguinte, a história volta a acontecer em Derry. Sim, todos os 8 integrantes do clube dos derrotados, né, dos losers, todos estão adultos, né, a gente tem aí um elenco estelar que compõe as crianças do primeiro filme, né, a gente tem James McAvoy, Jessica Chastain, temos... como é que chama aquele comediante que ele tá no hype pra esse filme, que ele ficou feliz da vida? Bom, não vou lembrar. Falei pra vocês que eu não vou lembrar o nome dos atores, então vamos colocando aí. De repente um ou outro eu vou lembrando. Aliás, tem alguns atores aí que eu achei bacana. São atores que a gente via na TV com papéis secundários e com programas de não tanto hype assim. Um deles, eu não me lembro o nome do garoto, do gordinho, né? O ator que interpreta a versão adulta dele, ele fez um trabalho numa série junto com aquela moça que fazia o par romântico do Superman em Smallville. Eles faziam uma série, se eu não me engano, acho que ela era A Bela e a Fera, ou coisa parecida, né? Achei bacana porque, francamente, eu não vejo o ator em outros papéis, em outras séries, então ele está dentro do elenco. O garoto que é judeu, que inclusive no último filme estava naquele processo de circuncisão lá dentro
das questões religiosas judaicas. Quem faz o papel dele, adulto, é o rapaz que interpretou o Monstro do Pântano. Sim, achei muito bacana, porque se você vê a semelhança de rosto entre o garoto e ele, eles conseguiram dar um equilíbrio perfeito ali. Enfim, o elenco é Bill Hader, lembrei o nome do comediante, é o Bill Hader, né? Então, assim, o elenco é muito bom, e a história, então, já começa em Derry, né? Um dos amigos dele percebe que alguns crimes começaram a voltar a acontecer, né? Aliás, no início do filme tem uma cena de intolerância que logo eu vou falar, inclusive, até pegando esse gancho, falando um pouco da coisa maravilhosa que o nosso prefeito do Rio de Janeiro fez com relação aos quadrinhos dos Vingadores, né? Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, mas tem uma cena ali de intolerância com relação à homofobia e tudo mais. E por conta disso, os primeiros assassinatos do Pennywise ganham destaque, né? Achei bacana porque a gente vê a dimensão dos poderes do Pennywise nessa nova versão da história. Voltando então, o grupo ele é reunido mais uma vez, justamente porque um dos seus integrantes viu que realmente as coisas voltaram a acontecer, e como eles já haviam feito uma promessa no primeiro filme, eles se reencontram para que tudo isso, para que eles consigam de repente dar um fim nas questões dos assassinatos que o Pennywise promove, né? Então, esse rapaz que faz o Monstro do Pântano, que inclusive ele interpreta um dos garotos, ele também recebe essa ligação, porque a promessa era essa, né? Caso o Pennywise retornasse, eles teriam que se reunir para tentar acabar com o problema. Então, pelo fato deles ter muito medo, e ele sabia que inclusive ele mesmo foi o autor da morte, da pseudo-morte do Pennywise no primeiro filme, ele sabia que mais do que aquilo ele não teria coragem de fazer, que aquela situação abalou demais. E como foi no primeiro filme, lá nos anos 90, sim, na hora que começou a passar, até minha esposa estava do meu lado, eu comecei a falar, falou, fica quieto porque tem gente aqui do seu lado, você vai ficar contando spoiler enquanto o filme está passando, porque eu lembrei na mesma hora do que aconteceu. O rapaz ele se suicida por conta de que ele não vai dar conta. Aliás, o suicídio dele é justamente a mola impulsionadora para que o grupo se una mais ainda e que vá nessa missão praticamente sem retorno. Gente, a história é justamente o embate entre o Pennywise e esse grupo, e como que e aí a gente consegue entrar um pouco nessa questão de como que o Pennywise efetivamente consegue seduzir as crianças. E tem uma cena, cara, que essa é pesada demais. Logo no início, né, tem uma garotinha que ela nasceu com uma espécie de uma mancha aqui na bochecha. Era uma gracinha. E ela tá com a mãe dela num jogo de beisebol. E é aquela cena do trailer que o Pennywise ele pega com as mãos e vem pra escuridão. Ele guarda tipo um vagalume, né? Ele segura assim com as mãos. E aí ele projeta o rosto no meio do escuro, com uma iluminação de baixo para cima. Simplesmente aterrador. E a garotinha, ela é seduzida justamente porque quando o vagalume vem até ao lado dela, ele o seduz até por baixo das escadarias, aliás, das arquibancadas de onde estava rolando o jogo. E aí, os Pennywise, cara, você precisa ver, ele não precisa de violência, ele é um sedutor. A menina não queria conversa, ela estava indo embora, ele conseguiu ludibriar a menina e ele prometeu para ela, olha como é inocente, cara, que tiraria a mancha que ela estava aqui no rosto, porque as pessoas não olhavam para ela e tinham medo dela por causa dessa mancha. E o Pennywise faz a contagem de 1 até 3, dizendo para ela que ele faria uma mágica para fazer desaparecer a mancha na bochecha. Bom, ele fez mais que isso. Da mesma forma que o George, ele abocanhou essa garota que não deu tempo nem de ver o que acontece, porque, cara, foi num piscar de olhos. É uma cena bem pesada mesmo. Aliás, esse filme, ele capricha nessas questões de jump scares, porque, como foi na versão anterior,
Para você conseguir destruir o Pennywise, o grupo precisava reunir artefatos que compunham um pouco da sua história. E todos eles se dividem em Derry para poder revisitar os locais da infância e talvez encontrar ali uma peça, algo que seria um artefato que lembraria coisas do passado, né? Aliás, lembrar o passado para eles era um problema, porque uma vez que você sai de Derry, você não tem mais memórias do que você viveu ali. Parece que o Pennywise, a presença dele naquele lugar, faz com que as pessoas anuviem a mente enquanto ele dorme, né? Portanto, nesse período longo de hibernação que a criatura tem, todas as pessoas que moram ali, parece que elas têm um lapso de memória. Tirando esse colega aí do grupo dos perdedores, né? Vamos falar dos jump scares. Cara, o que mais tem nesse filme são jump scares. Tem uma cena que eu achei muito... Aliás, tem várias que eu achei muito legal. Tem uma que eu esqueci o nome do garotinho que faz no Stranger Things, né? Que é amigão do Byers. Ele tá lá na praça. Quem faz o papel dele adulto é o Bill Hader, né? E na praça lá de Derry tem uma figura de um jogador de beisebol, bem boneco mesmo, só que como se fosse uma grande estátua. E como o Pennywise se projetou ali para aterrorizar o pessoal, ele faz com que na mente do Bill Hader ele veja aquele boneco gigante tomando vida e com aquela boca enorme do Pennywise. Então, assim, é uma cena assim, visualmente muito rica, lembra muito as cenas, não sei se vocês assistiram Hellboy, quando ele está lutando contra os gigantes, lembra muito aquela cena lá, tem muita ação, porque a criatura é gigantesca e horrorosa, e ao mesmo tempo ela vem passando a porrada em tudo, mas na verdade é aquele jogo mental do Pennywise. Assusta porque tem muitos closes na criatura, é uma coisa assim que realmente mexe com a gente, né? Uma cena que eu achei muito bacana também é a clássica cena que inclusive o pessoal na internet acabou comentando, que quando os perdedores, lá no finzinho, né? Quando eles estão indo todos para poder enfrentar efetivamente o Pennywise, e eles estão dentro da casa e eles dão de frente com uma geladeira. Dentro desta geladeira, quando ela abre, tá o corpo do garoto que se suicidou e a cabeça dele rola. Quando ela rola, ela começa a brincar com a mente deles. Vocês têm culpa por isso, não sei o que lá. E de repente, de dentro da cabeça, inclusive pelas pálpebras aqui, começam a sair tentáculos e o negócio vira como se fosse uma aranha. Cara, é aterrorizante essa cena, porque ela é caleidoscópica, ela mexe com a gente assim, e a todo tempo a criatura é rápida. Lembra bastante também aqueles jump scares do Evil Dead. Aquela cena da Jessica Chastain, que ela tá visitando um apartamento com uma senhora bem velhinha, isso tá no trailer. Aliás, no trailer a gente já sente que tem algo esquisito ali, né? E nessa cena, ela tá indo lá porque era a casa o apartamento onde ela morava. Ela foi lá ver se o pai dela tava lá ainda, aquela coisa, e a senhorinha disse que o pai já havia falecido e tudo mais, que ela que comprou o apartamento e tudo mais. E aí, cara, aquela tensão, né? Na hora que aquela senhorinha coça aqui o peito, você vê que é um peito com a pele necrosada, e a Jessica Chastain já fica até estranha, né? Aliás, enquanto a velhinha tava lá fazendo o chá, que ela insistiu que ela tomasse, que ela entrasse no apartamento e tudo mais, tudo muito previsível, claro, ela ficou lá buscando alguma coisa que relembrasse o passado, e ela lembra, tem uma hora que ela vai lá, tipo, no rodapé do apartamento, e ela encontra uma carta que aquele gordinho tinha feito para ela, só que ela achava que o que estava escrito ali, aquela declaração de amor que estava ali, era o James McAvoy que tinha feito, né? Bom, enfim, isso daí já é um contexto dentro da história, mas o que vale aqui é o jump scare. E ela retorna até a sala. Enquanto ela estava vendo a cartinha, a gente vê que tipo assim, aqui no cantinho da tela, bem no fundo do corredor, tá lá aquela velhinha e ela anda toda se requebrando assim. De longe você vê que o negócio é esquisito. E ok,
Aí ela volta lá pra sala, elas tomam um chá, é aquela cena que a velhinha fica encarando ela assim, fica tipo uma meia hora olhando, a gente fica tenso porque a gente não espera, de repente um jumpscare da mulher, ela vira um monstro assim, de repente, mas não, ela só deu uma desligada ali na hora e ficou aquela tensão. Enquanto isso ela vai lá dentro buscar cookies, que ela disse que tinha feito para poder oferecer pra moça, né? Cara, é nessa hora que vem aquela situação do trailer que a gente não vê o que acontece, porque a gente só vê a velhinha assim, tipo, no canto da porta, olhando, depois ela volta e daqui a pouco ela passa aqui no canto do fundo, meio seminua, né? E toda requebrando assim, igual as figuras do The Walking Dead, né? E de repente, ela começa a conversar com a Jessica Chastain lá de dentro, com a Beth, que no caso o nome da personagem é Beverly, né? A voz começa a mudar, já começa a ficar tenso no cinema, e aí de repente, quando vem alguma coisa de lá de dentro, dá uns passos bem pesados, você percebe que é algo grande, e quando vem, é uma criatura meio monstro, meio ogro, misturado com leproso, um negócio assim todo deformado, e mais gigante que vem pra cima dela. É assustador porque não dá pra correr, cara. Ou você arrebenta a porta e vai, ou você vai ser pego pelo bicho. E o bicho ele vem todo requebrando em cima de você. Então dá um medo danado. E ela consegue sair. Só que quando ela sai, ela percebe que todo o ambiente do prédio que ela entrou pra visitar tava todo carcomido, todo velho, todo aos pedaços, né? E ela corre até um determinado ponto que lembra o banheiro. Lembra do primeiro filme? Aquela situação do banheiro, que o sangue jorra na cara dela quando ela era garotinha, que saem uns cabelos de dentro do ralo e puxam ela assim. É naquele mesmo banheiro, só que lá no fundo aparece um cara que inclusive essa figura monstruosa, enquanto velhinha, explicou para Jessica Chastain que ela é filha de imigrantes que foram lá para Derry em 1900 e lá vai bolinha, né? E ela explica que o pai dela foi do circo. E aí tem uma hora que a tomada da câmera vai para uma foto que está na parede assim, e nessa foto tá uma garotinha e um cara atrás de uma carroça de circo, assim, aquelas fotos bem desfocadas em preto e branco, né? Com um rosto muito, mas muito parecido com o do Pennywise, né? Um cara assim, com um olho, uma pessoa assim, cara, só de ver a foto já fica com medo, você vê que o cara é meio maluco, né? Então, depois desses jumpscare todo, que ela se toca no fundo, que ela percebe que o ambiente é todo velho, é aí que a gente percebe também que esse cara que estava na foto aparece para ela e começa a dizer para ela que ela vai morrer, que começa a colocar pilha na cabeça dela e vem aquele pavor. E é nessa hora que ele faz isso aqui do trailer, sabe aquela cena do trailer? Ele passa os dedos aqui e vai cortando a pele dele, e esse corte é exatamente aquele desenho da pintura facial que o Pennywise faz, né? E quando ele faz isso, antes disso, claro, ele passa um pancake branco no rosto, assim. E aí quando ele faz isso, o sangue começa a cair, ele dá aquela risada desgraçada que vou falar, cara. Olha, ô risadinha maldita do que o Peter Skarsgård conseguiu fazer pro Pennywise. Tá de parabéns, ficou sensacional. Tem uma questão muito anuviada, que inclusive não foi explicada na versão dos anos 90, que é de onde veio o Pennywise. Quem é Pennywise? É de graça que ele tem esses poderes todos? Ele é um demônio? Ele é uma criatura do além? O que ele é, né? Pois então isso nesse filme eles explicam, né? Na verdade, gente, o Pennywise, ele é um alien. Tem um ritual que é Shichikawa, Shichikawa, alguma coisa assim, eu não sei pronunciar, mas é um ritual que um dos perdedores, né, o rapaz que é negro, que inclusive foi quem reuniu todo mundo, ele descobriu através de uma tribo que é antiga lá em Derry, e ele investiga com eles, antes de ter chamado o pessoal todo, o que era o Pennywise, e eles sabiam. E aí, através de uma situação meio psicodélica, né, os caras dão uma erva para ele poder entrar num chakra lá, numa conexão
espiritual, e ele vê a história de como que o Pennywise chegou. Ele veio caído, como se fosse um meteoro, né? Caiu justamente no centro de onde é Derry, né? E ali, a forma natural dele são 3 esferas de luz. Ele não tem uma forma exata, ele é formado de 3 esferas de luz. Essas esferas, elas são como se fosse ele é um ser hipnótico, né? E essa hipnose, ela meio que cria, não vou dizer uma simbiose, mas ele entende o que é o mais profundo dentro dos seres humanos. E o que é mais profundo? O medo. Então ele se alimenta do medo, e através do medo ele cria formas que são alimentadas com essa investigação, com essa psique que ele entra nas pessoas, né? E, cara, é simplesmente demais a gente ver essa origem, porque eu, no primeiro filme, na época que eu assisti, não tinha essa explicação. O Tim Curry aparecia monstruosamente, né? Mas nunca mostraram de onde veio o Pennywise, né? Aliás, tem 2 aparições, né? 2 cameos nesse filme, né? Um deles é com o próprio Stephen King, né? Que inclusive é o dono da loja de bicicleta, que tem a bicicleta que o James McAvoy relembra da infância dele, né? E tem também uma aparição do diretor do filme, eu me esqueci agora, do Andy Muschietti, né? Que na hora que o garoto vai comprar remédios, ele tá também numa das galerias da farmácia comprando remédio ali. Achei legal, acho bacana quando tem esses caminhos. Pennywise brinca, mas brinca muito com a mente dos perdedores. É muito legal ver como ele consegue desestruturar o grupo de uma forma que, cara, todo mundo perde a mão de tudo por conta dessa forma profunda que ele tem de entrar na mente deles. Ao final do filme, eu achei muito bacana essa contemplação da criatura Pennywise por completo. Fazendo uma comparação entre o período do Tim Curry e do Peter Skarsgård, naquela época, nos anos 90, quando foi apresentado o monstro por inteiro, ele não tinha a cabeça do Pennywise palhaço. Sim, o aspecto de aranha, de aracnídeo, de crustáceo, enfim, essa coisa cheia de tentáculos e tudo mais, de patas e tal, era presente, porém o vislumbre da criatura dos anos 90 era como se fosse uma grande aranha, né? Tinha lá os ferrões, tinha toda aquela estrutura monstruosa, aracnídea, né? Era uma mistura, vou dizer pra vocês como é que eu posso classificar. Vocês assistiram Starship Troopers? Sabe os insetos dos Starship Troopers? Das tropas estelares? Mistura aquilo com a Laracna do Senhor dos Anéis. Aí sim vocês vão ter mais ou menos a mistura do que eu estou dizendo com relação à criatura do Tim Curry. E no Pennywise do Peter Skarsgård a gente vê justamente a cabeça de palhaço, né, aquela coisa monstruosa, né? A própria cabeça do Pennywise lembra muito, né, a bunda, né? Vou até dizer desse jeito, a bunda da aranha, né? E dá essa ideia mesmo, que quando ele se transforma e ele fica com todas aquelas patas, com os ferrões e tudo mais assim, a gente percebe essa presença, né? E no Clube dos Perdedores, como que eles conseguem virar esse jogo, né? Bom, a princípio, o Pennywise brinca com a mente deles e joga eles numa viagem emocional tremenda, né? Onde joga para situações claustrofóbicas, a lembrar dos medos do passado, para ver se eles se desestruturam e se ele consegue se alimentar mais ainda dessa questão do medo, né? Mas todos eles se unem, né? E conseguem, sim, ganhar força para poder ir para cima do Pennywise, né? Eles fazem um ritual antes de tudo com todos os artefatos que eles conseguiram reunir e colocam fogo dentro daquela que inclusive tem como é que eu vou dizer, um artefato
arqueológico que o rapaz achou, o rapaz negro dos perdedores que morava em Derry ainda, ele achou um artefato que contava justamente toda a história de como Pennywise chegou junto com esses indígenas que eu já tinha comentado, né? E aí eles fazem um ritual dentro daquilo e justamente aquilo atrai as luzes da morte, que são na verdade o Pennywise, e ele se manifesta e começa toda essa confusão. Bom, é muito legal ver a agilidade da criatura, né? E dá medo mesmo, cara, porque o monstro, ele é aterrador. Ele pode não ter o aspecto de aranha do Tim Curry, mas só de ter a cara do Peter Skarsgård quanto monstro Pennywise, já basta, não precisa de muita coisa não, né? Tem um momento, inclusive, que a gente tem uma contemplação de como que é essas luzes da morte quando o Pennywise pega um deles. Aliás, o Bill Hader, que é pego, inclusive, da mesma forma que a Bev foi pega no primeiro filme, né? Ele vê as luzes da morte, os olhos ficam esbranquecidos, ele flutua, né? Como o próprio Pennywise coloca quando ele seduz as crianças, né? E ali, quando ele abre aquela boca, que parece uma mistura dos Demogorgons do Stranger Things, só que muito pior. É uma mistura, o monstro vira a boca do monstro vira uma mistura dos Demogorgons com aquela criatura interdimensional dos Guardiões da Galáxia. Façam aí a comparação de um com o outro e dá justamente essa boca monstruosa, né, que aparece no Pennywise. E quando ele abre a boca, por dentro aqui da garganta a gente vê uma luz. Na verdade, quando a câmera dá um giro assim por fora, a gente vê que a luz, na verdade, ela está exposta aqui, flutuando para longe da nuca da criatura, né? Enquanto isso, essa luz, ela emana uma espécie de energia que seduz justamente o olhar e faz com que a vítima fique ali naquele estado catatônico, né? É legal de ver, né? Não deve nada para os efeitos da época do Tim Curry, mas é muito bacana a gente ver a agilidade de como que eles conseguiram reproduzir isso, né? Cenas muito escuras, propriamente pro tema, ficou bem casado, não ficou ruim não. E claro, eles tinham que derrotar o Pennywise. E na hora que eles têm uma baixa, eu não vou dizer quem é que tem a baixa lá na hora, eles se encorajam e começam a dizer para ele que ninguém tem medo. Aí começam com aqueles xingamentos infantis, né? Que é para justamente resgatar a memória de criança e mostrar para o Pennywise que eles ainda têm aquela essência, que mesmo com aquela essência eles não têm medo dele. E assim eles vão investindo, todos eles chamam de palhaço. Você é palhaço, você não é nada, ninguém aqui tem medo de você, não sei o que lá. E ele vai encolhendo. O Pennywise, ele percebe, ele continua tentando dar ferroadas, mas o pessoal pega os ferrões e quebra, né? É bem legal, e ele vai reduzindo, as luzes da morte vão perdendo a força, né? O Bill Hader consegue retomar a consciência, e conforme eles vão chegando, todos eles se reúnem, e o James McAvoy coloca as mãos dentro do peito do Pennywise, pequenininho, quase já derretendo, como se fosse um sorvete, sabe? Começa a criar aquelas rugas de que já está murchando. Eles vão lá, colocam as mãos dentro do peito do Pennywise e ali eles retiram o coração dele nas mãos e aquela coisa pulsando, todos eles, cada um segura juntos o coração do Pennywise e todo mundo ao mesmo tempo esmaga o coração dele. E é nessa hora que, daquele mesmo efeito que mostra o sangue subindo, é a mesma forma que mostra o Pennywise se desfazendo para cima, né? Como se fosse Guerra Infinita, só que devagarzinho, sem ser aquela poeira rápida, mas devagarzinho você vê o Pennywise pequeno se desintegrando e se tornando pó, bem ali na toca dele. Mas e aí? Será que o filme é bom? Não sei. Na minha opinião, pessoal, é sim, é muito bom. Cara, eu gosto muito da linha de raciocínio do Stephen King. Eu gosto muito, eu acompanho os filmes dele. Eu não sou um leitor assíduo, já disse pra vocês, mas todas as adaptações do Stephen King eu acompanho, né? E assim, o It foi uma das que marcou a minha infância, até por conta da época, né?
Eu gostei muito porque a história ela é envolvente, ela coloca a gente dentro daquele contexto de alguma forma. Todos nós temos algum medo, né? E é difícil a gente lidar com todos eles, a gente aceitá-los e tudo mais, e até mesmo vencê-los. A gente precisa ter um grau de coragem para poder tomar conta, para poder dar conta das coisas que atrasam a vida da gente e tomar a iniciativa. E nessa história a gente tem isso muito latente, né? Todos eles apresentam as suas fragilidades e a história consegue compilar tudo isso visualmente falando muito bem, né? Os irmãos Muschietti, eles fizeram uma adaptação muito bem feita. Tá, poxa, sim, tem alguns momentos lá que dão sono. Minha esposa dormiu, principalmente na parte onde a gente retoma um pouco o passado das crianças, né? E faz um comparativo com eles adultos. Mas é justamente a transição para poder encontrar os artefatos. Não adianta você contar uma parte como essa pulando etapas. Você precisa entrar no contexto, sim. É demorado? É um pouco demasiado demais? É, gente, não vou mentir para vocês. Mas é necessário. O filme tem, sim, as suas pontas assim um tanto quanto lentas, mas já aviso vocês, não deixem passar nada, porque as coisas complementam todo o contexto que vocês vão ver lá na frente. Não fica à toa, faz parte, complementa, tá dentro do contexto, não tem como sair daqui. Então assim, vale a pena muito você assistir It. Se você quiser fazer inclusive um comparativo, eu aconselho você assistir o filme que foi o telefilme que foi feito em 1990, que aliás vou até pedir desculpas para vocês. Eu tô falando Peter Skarsgård, não tem nada a ver, Peter é outro cara, é o Bill Skarsgård que faz o Pennywise agora, tá? Então assim, é bacana vocês terem essa referência dos anos 90 para poder assistir agora a versão completa de It, né? Capítulo 1 e capítulo 2. Tá bom? Gente, assim, é um filme muito bacana. Filme de terror é algo que me atrai bastante, não vou mentir pra vocês, gosto muito de filme de terror. E eu consegui fazer, assim, uma linha de comparação entre, principalmente por conta das questões dos jump scares, com a forma de direção do Sam Raimi, que fez o Evil Dead, né? A gente percebe muito disso nessa forma de composição do filme, né? E assim, vale muito a pena. Só não aconselho que vocês levem as crianças para assistir esse filme. Por favor, se você aí inscrito, é pai de família e está pensando em levar o seu filho, pelo amor de Deus, hein? Olha essa consciência, vai assistir você e deixa o filho em casa. Não faz isso com a criança, deixa ela quietinha. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas impressões sobre o filme It, capítulo 2. E você, tá ansioso para assistir? Coloca aí nos seus comentários. Esse é o canal Como é Bom Ser Nerd. Logo, logo a gente volta aí com mais comentários, com mais impressões. Logo, logo eu vou trazer para vocês aqui alguma coisa sobre Jovens Titãs, a segunda temporada, Titans, segunda temporada. E é isso, e a gente vai comentando aí ao longo da semana, tá certo? Eu vou ficando por aqui e olha, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no like e ative as notificações. E ó, compartilha com a galera, dá essa força pro canal, tá ok? Eu sei que às vezes a gente demora um pouco, mas vem, já prometi, de final de semana é lei. Tá sempre chegando um material novo pra vocês aqui, tá bom? Um grande abraço pra vocês todos e até mais no nosso próximo vídeo. Tchau, galera!